Olá, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui para o estudo da Palavra de Deus. Eu quero cumprimentá-los todos, então, aqueles que nos ouvem, aqueles que nos assistem pela nossa página, pelas mídias sociais, pelo YouTube, enfim. Louvamos a Deus pela vida de cada um e nesta noite eu quero estudar na Palavra de Deus o finalzinho da carta aos Colossenses, que trata sobre relacionamento. E falando sobre relacionamento, é importante nós vermos também o Salmo 133, que fala da alegria e de quão agradável é estarem unidos os irmãos. O Salmo 133 diz assim: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua vida, a sua bênção, a vida para sempre. Amém. Falando de relacionamento, então, é agradável a Deus nós temos bons relacionamentos, tanto com o nosso Deus, como nós vamos estudar aqui, quanto também com as pessoas, com os irmãos, com toda a comunidade que nós vivemos nela. Todas as pessoas, é importante nós termos comunhão. É lógico que a comunhão com o ímpio tem aí o seu viés diferenciado. Não é a comunhão com aquilo que eles fazem, mas a comunhão com eles para o anúncio do Evangelho. Nós vamos conversar sobre isso também. Mas nesta noite, então, quero, noite de quarta-feira, né, estudo bíblico, quero cantar um hino aqui. Vou ser breve, espero não chegar aos 40 minutos nesta noite, mas eu quero cantar aqui o hino 105, então, que é um hino que expressa diante de Deus a grandeza de Deus e o grande amor de Deus para conosco. A ponto do autor dizer: não sei porque Deus me ama tanto, não sei porque Deus, o amor, se revelou a mim. É por causa do amor dele mesmo que ele se revelou. Mas nós cantamos então este hino. Não sei porque de Deus o amor a mim se revelou, porque Jesus, meu Salvador, na cruz me resgatou. Mas eu sei, nem tenho crido, estou bem certo que é poderoso
Nós cremos no Senhor Jesus Cristo, aquele que guarda, aquele que garante a nossa vida eterna, nosso tesouro, até o fim desta vida aqui, o fim da nossa vida, dando Ele garantia, então, da nossa verdadeira vida. Como nós lemos aqui no Salmo 133, também, né, com a comunhão, o Senhor Deus, com a sua alegria, né, e pela comunhão com Ele mesmo, a comunhão dele conosco, Ele nos deu então a vida eterna, a verdadeira herança que nós temos. Colossenses capítulo 4, vou ler aqui, do versículo 2 até o 18, nós já estudamos aqui toda a carta, enquanto estávamos fazendo lá em casa as transmissões ao vivo, já estudamos a carta de Filipenses e quase toda a carta aos Colossenses. Hoje, pela graça de Deus, nós vamos terminar então esta carta aqui, que é no capítulo 4, versículo 2 até o final, que nos ensina isso aqui. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra de Deus, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Quanto à minha situação, Tíquico, o irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar os vossos corações. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebeste instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão, que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido meu lenitivo. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saúda os irmãos de Laodiceia, ou saudai os irmãos de Laodiceia, e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida essa epístola perante vós, providenciai para que seja também lida na igreja dos Laodicenses. E a de Laodiceia, lede também, ou igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. A saudação de próprio punho, Paulo. Lembrai-vos das minhas algemas. A graça seja convosco. Amém. Vamos orar nesse instante, falar com Deus. Santo Pai, nosso Deus, nosso amado, aquele que garante nossa vida, garante a nossa vida eterna também, o que tem cuidado de nós, tem cuidado do teu povo, tem nos dado o tempo que nós temos vivido. O Senhor tem nos dado tudo que nós precisamos e tudo aquilo que o Senhor sabe que nós precisamos. Ó Deus, nós te agradecemos e nesta hora pedimos, ó Deus, a tua bênção sobre a nossa cidade, ó Deus, sobre os ouvintes, ó Deus, aqui desta transmissão, ó Deus, o Senhor seja com cada família, Deus, abençoe, Deus, a cada um, dando a tua paz, ó Deus, a compreensão da tua palavra, que vem do Senhor também, do teu Santo Espírito. E ó Deus, nessa hora que nós lemos aqui a tua palavra, seja o Senhor mesmo, Deus, a falar conosco, a nos instruir, ó Deus, nos ensinar a tua vontade. Ó Deus, em nome de Jesus, nós clamamos então a tua intervenção, ó Deus, a cura também para quem precisa ser curado, ó Deus, o consolo para quem precisa ser consolado, ânimo, ó Deus, para quem precisa de ânimo. Ó Deus, o Senhor conhece cada necessidade e assim nós pedimos ao Senhor que o Senhor dê a cada um
de acordo com a necessidade de cada um, de acordo com a tua santa vontade. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então nós vamos conversar aqui sobre relacionamentos que são necessários na nossa vida para que nós não venhamos a fracassar na fé, fracassar no ministério, na vida que Deus tem nos dado. E o relacionamento então é extremamente importante, de extrema importância para que nós tenhamos aí como nos ancorar com amigos, nos ancorar com irmãos, com chegados nossos, com o próprio Deus. E nessa noite então vamos ver aqui a relação que o apóstolo Paulo faz aqui dos relacionamentos que temos que fazer, uma relação de relacionamento. E o primeiro relacionamento que ele mostra aqui é o relacionamento com Deus, ou o relacionamento do cristão com Deus. E aí, especialmente os primeiros versículos aqui que nós já estudamos quando ele fala sobre a oração. Nós estudamos que a oração faz abrir portas, estudamos na última quarta-feira, e Deus é o Deus que abre portas, e nesses versículos então, de 2 a 4 nos mostra a oração. A oração é o jeito de se relacionar com Deus. Além da leitura da palavra de Deus, oração é o meio pelo qual nós falamos com Deus, o meio pelo qual nós nos relacionamos intimamente com Deus. E aí tem na oração a nossa fala e também o ouvir de Deus ali nos momentos de intimidade, especialmente pela palavra de Deus. Nós oramos, lemos a palavra, Deus fala conosco, nós falamos com Ele através da oração, Ele fala conosco através da palavra, através da sua palavra. E a expressão do relacionamento com Deus aqui é um relacionamento de perseverança. Vem aqui no versículo 2 dizendo: perseverai na oração. A oração então tem que ser com perseverança. Disso ensinou o Senhor Jesus Cristo que nós devemos orar sem cessar. A oração então deve ser perseverante. Não no sentido, eu vou orar até que Deus me ouça, como se Deus não fosse ouvir nunca. Mas enquanto nós temos vida, nós devemos manter nossa vida de oração com Deus. Orar sempre, ter sempre esse momento de oração, sem cessar. Lógico, quando nós temos uma necessidade específica, nós devemos orar por aquilo até que seja atendido, até que a situação se resolva. Depois não há necessidade mais de orar por aquilo, mas a oração, nossa oração íntima com Deus, nossa intimidade com Deus precisa ser contínua. E a oração ainda nesse mesmo versículo aqui, depois de ser perseverante aqui, ou com essa perseverança, é uma oração que tem que ser vigiando também. Como nós devemos orar? Orar sempre atento. Por que nós estamos orando? Porque, às vezes nós, ou os cristãos de uma forma geral, começam a orar e não tem um foco, não tem uma atenção na oração. O vigiar então dá essa ideia de não dormir, e às vezes nós deixamos para orar também. Eu estou falando nós porque somos semelhantes. Nós deixamos para orar às vezes na hora de dormir, ou na hora que a gente já está dormindo. Já não aguenta mais ficar de olhos abertos ou ficar com a nossa mente ligada, e a oração não é propícia para esses momentos, ainda que pode-se orar nesses momentos, mas a oração deve ser atenta, uma oração que tem vigia. E a oração também deve ser com gratidão. O versículo 2 diz aqui, com ações de graças. A oração pode ser oração intercessória, pode ser oração oração particular de pedidos, O Senhor Jesus diz, ensina: pedi, dar-se-vos-á, orar sempre. O Senhor Jesus também orava, e ele orou até nos momentos anteriores à sua crucificação, orando ali com intensidade, ao ponto pela sua angústia da morte, ele ora fazendo súplicas por si mesmo, e chega a suar sangue. O Senhor Jesus mesmo nos ensinou a orar, nós devemos orar uns pelos outros. Aí o apóstolo Paulo já nos ensina aqui que a nossa oração com gratidão deve ser também pelos outros, e lembrando então dos outros, e especialmente ele pedindo aqui por ele mesmo, para que Deus abra a porta para a pregação do Evangelho. Assim é a oração então, e assim é o nosso relacionamento com Deus, um relacionamento consciente, um relacionamento
vigiado, né, por nós, atento por nós nas orações, porque às vezes a gente começa a vagar nas palavras, acaba não falando nada com Deus, mas a palavra de Deus nos ensina então a orar vigiando e dando sempre graças a Deus e orando uns pelos outros, que é o pedido de Paulo aqui por ele mesmo, para que a palavra seja pregada. Depois disso aqui, né, esse relacionamento com Deus, então, através da oração aqui, a palavra de Deus nos ensina a ter o relacionamento também com os de fora, com o mundo, como nós costumamos chamar, ou como a palavra de Deus também chama. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora, diz aqui o versículo 5, aproveitai as oportunidades, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. No estudo da carta de Pedro também nós conversamos sobre isso aqui no domingo de manhã, parece-me que semana passada, quando nós devemos dar explicações da nossa fé, nós devemos fazer de forma agradável, de forma tranquila, não massacrando ninguém. Aqui o apóstolo Paulo também nos ensina isso, a palavra de Deus nos ensina que o relacionamento com os de fora, né, com os que não são cristãos, deve ser com sabedoria. Sabedoria dá essa ideia então de nós termos também o nosso raciocínio, a nossa mente ligada com aquilo que nós estamos vivendo, como nós estamos vivendo, e o jeito que nós devemos portar, né, como nós devemos relacionar com as pessoas, com sabedoria. E ainda diz aqui, aproveitando as oportunidades. Sabedoria e aproveitar a oportunidade. Do que o apóstolo está falando aqui? Está falando, né, de sabedoria para falar de Deus, sabedoria para viver, para se relacionar, para não ser grosseiro, mas especificamente no versículo 6 aqui, versículo número 6, ele nos ensina que a nossa palavra então deve ser dosada na medida certa para a construção de fora, aproveitando as oportunidades. Então nós devemos falar de forma graciosa, para que nós possamos tocar no coração das pessoas, o próprio Deus usando as nossas vidas, a nossa boca, para tocar nas vidas e o evangelho chegar então às pessoas. Palavra sempre agradável, temperada com sal. A medida do sal, nós bem sabemos, nos alimentos aí não pode ser muito alta, também não pode ser muito baixa. Nós não podemos colocar uma pitadinha de sal numa panela de 10 litros de arroz. Também não podemos colocar 2 colheres de sal numa panelinha aí de 500 ml. Há necessidade de ser dosada, de ter a medida certa. A palavra, então, quando nós damos a resposta da nossa fé, deve ser equilibrada, então, deve ser agradável às pessoas. Essa questão do ser agradável, então, mostra o aproveitar as oportunidades. Nós devemos aproveitar as oportunidades e ser equilibrado naquilo que nós falamos e como nós falamos. E esse deve ser o nosso relacionamento então, com o mundo, com os ímpios, com os que são de fora. E depois disso, nós devemos também ter o nosso relacionamento aí, em relação aos irmãos, aos que são líderes ou liderados dentro da própria comunidade, ou os irmãos de uma forma geral. E aí o apóstolo Paulo cita aqui uma lista de pessoas, a partir do versículo de número 7, quando ele vem falar aqui de algumas pessoas. Ele menciona ali os relacionamentos que ele vivia, que ele teve, né, durante a sua caminhada, relacionamentos bons, maus, dolorosos e até complicados. E ele começa aqui citando então Tíquico. Tíquico é um homem que vivia aqui, como nós vemos aqui, com fidelidade. Ele é um fiel ministro que conserva no Senhor. Isso nos leva a pensar então, e aí nós temos aqui alguns princípios de liderança na vida destes homens, dessas pessoas que estão relacionados aqui. E esse primeiro então aqui é um princípio de confiança, de uma base confiável no relacionamento, que ele chama aqui de fiel ministro, Tíquico. Nós não ouvimos falar muito, mas é um companheiro de Paulo que caminhou com ele, que andou com ele e no qual ele tinha confiança na fidelidade que ele exercia no seu ministério. Depois aqui nós temos o Onésimo, né, que é aqui no versículo 9, em sua companhia envia o Onésimo, que também é chamado aqui de fiel, amado irmão, que é do vosso meio, é lá do meio, né, dos colossenses, daquela região, da cidade de Colossos. Esse Onésimo então,
o significado do nome dele é escravo, ou servo, ou útil. E este homem aqui, ele foi enviado por Paulo também em outro lugar, aqui na carta a Filemon. Nós temos ainda de novo informações a respeito deste homem. Ele tinha fugido, encontrou-se com Paulo, Paulo pregou o evangelho para ele, e ele se converteu, e ele volta então para o seu senhor, que é o Filemon, e nessa volta então, talvez seja essa mesma carta que nesse mesmo tempo sendo conduzida naquela mesma ocasião, e ele também leva uma carta específica sobre ele, sobre o relacionamento dele com Deus e a sua conversão, e informações a respeito, né, do apóstolo Paulo e o relacionamento que Paulo tinha com ele. É um homem então que é útil para o ministério, e nós temos aqui um princípio então de liderança, pegando o histórico dele, que tinha sido um escravo fugitivo, que o fracasso de conduta, ou um fracasso de conduta, não é fracasso definitivo. Não, nós não podemos acusar pessoas ou julgar pessoas quando elas fracassam uma vez ou outra. Mas nós devemos pensar como o fracasso, quando bem tratado, gera pessoas fortalecidas, não necessariamente pessoas fracassadas. E aí nós temos este homem. Depois nós temos aqui mais uma lista de 3 nomes, que é Aristarco, Marcos e Jesus o Justo, nos versículos 10 e 11 aqui, que fala sobre esses 3. Esses 3 homens, como o apóstolo Paulo nos ensina aqui, os únicos da circuncisão, ou seja, 3 judeus que caminhavam com o apóstolo Paulo, e esses também aqui têm o seu histórico. Aristarco especificamente tinha a sua caminhada com Paulo, e o Marcos também. Marcos tinha ali já um histórico com Paulo. Ele é sobrinho ou primo de Barnabé, como a palavra de Deus nos ensina aqui, e lá em Atos capítulo 13 eles tiveram ali um desentendimento, mas apesar disso ele se retratou também e foi recebido de volta no ministério ali, junto com o apóstolo Paulo. E depois tem o Jesus o Justo, que nós não temos muitas informações sobre ele na palavra de Deus. Aqui é a única vez que aparece este nome, né, essa informação sobre este homem, mas é alguém que estava ali junto com o Paulo também, trabalhando e liderando junto com ele. Um princípio que nós temos aqui é que quando nós ajudamos os outros, nós também estamos nos ajudando. E há então essa via de mão dupla aqui no ministério de Paulo com os seus companheiros. Eles trabalham, Paulo também trabalha junto com eles, e um servindo ao outro. E o relacionamento é basicamente desse jeito. Às vezes um parente, alguém próximo nosso, alguém do nosso convívio, trai a nossa confiança uma vez ou outra, e depois há a restauração e as coisas continuam assim, e há ajuda então de ambas as partes, tudo pela graça de Deus. Depois nós temos aqui no versículo 12 e 13 o Epáfras, que é daquele meio também, dentre vós, servo de Cristo, e alguém também que tinha trabalhado na plantação de igrejas junto com o apóstolo Paulo ali, provavelmente o plantador dessa igreja, a igreja de Colossos, como algumas informações de alguns estudiosos, e também a igreja de Herápolis e de Laodiceia, alguém que trabalhou ali na plantação dessas igrejas, segundo alguns comentaristas. O que dá a entender então que ele tinha preocupação com o trabalho, com a obra de Deus, procurava o serviço, né, do Senhor Deus, estava trabalhando nisso. E nós temos um princípio de liderança então também na vida deste homem, por causa do seu histórico, que as pessoas estão interessadas por aquelas que se interessam por elas. Alguém que se interessa por você é digno, né, do seu interesse também, e assim a reciprocidade do relacionamento deve ser algo exercido. E Epáfras, né, como plantador da igreja, tinha interesse por aqueles irmãos, não interesse apenas, né, de que nascesse uma igreja, mas interesse da salvação daqueles irmãos. E aí a orientação é para que se interessassem também por ele. Depois nós temos aqui Lucas, no versículo 14, né? Lucas é um médico que escreveu também o Evangelho de Lucas, escreveu a carta, o livro de Atos, e caminhou, né, junto com o apóstolo Paulo durante praticamente todo o seu ministério. E ele
como médico, ele deixou o seu consultório para ser o companheiro de viagem do apóstolo Paulo, médico particular desse missionário, e todo o empenho, então, gerou ali um relacionamento profundo entre esses homens, o apóstolo Paulo e o médico Lucas, no que diz respeito ao trabalho missionário e às necessidades do missionário, as necessidades do campo. E um princípio de liderança que nós temos na vida de Lucas é que nos melhores relacionamentos a alegria de estar junto é o suficiente. Veja aqui: saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. A saudação também nesse versículo 17 aqui. O médico amado, o médico que caminhou ali, que se doou, que se deu então no ministério do apóstolo Paulo, no ministério de plantação de igrejas, no ministério da proclamação do evangelho, em vários lugares no mundo conhecido da época. E depois de Lucas, então, nós temos Demas, que aqui também está no versículo 17. Demas, o apóstolo Paulo parece que faz questão de não falar nada sobre ele aqui, não ter informações, porque em outro lugar ele já tinha dito que Demas, tendo amado o presente século, o abandonou, e no momento de dificuldade que ele estava vivendo lá, está lá em 2 Timóteo, e aquilo gerou ali, naquele momento, uma tristeza para o apóstolo, mas agora aquela mágoa já tinha sido sarada, já tinha sido tratada, e o que nos faz pensar num princípio de liderança também, que é que as pessoas magoadas, as pessoas que magoam, né, precisam procurar perdão, e aqueles que foram magoados também precisam perdoar. E alguém que magoou uma vez não necessariamente vai continuar fazendo isso todas as vezes. Nós temos que acreditar também nas pessoas, é isso que o apóstolo Paulo nos mostra quando ele cita Demas aqui. E por último, mas não menos importante, ele cita Arquipo, que está aqui no versículo número 17. Também dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste. Aqui uma saudação que Paulo envia através dessa carta para que os irmãos lá de Colossos fortalecessem, animassem esse Arquipo. Talvez, nós não temos todas as informações também, eles tivessem algum problema no ministério dele, tinha sido chamado para o ministério, estava desanimado, talvez estava pestanejando, estava pensando em desistir, algo relacionado a isso, e o apóstolo Paulo então manda essa informação aí para que os irmãos animassem ele, para que ele tentasse um ministério então, que ele recebeu do Senhor, e cumprisse esse ministério com toda a força, com todo o vigor. Atenta para o ministério, no versículo 17, atenta para o ministério que recebeste do Senhor para o cumprir. Não é um ministério terreno apenas, uma profissão ou algo relacionado com isso, mas algo que recebeu do Senhor precisa ser cumprido. E aí nós temos um princípio de liderança, então, que nos nossos relacionamentos nós podemos levantar as pessoas. Também nós poderíamos derrubar as pessoas dos relacionamentos. Se nós nos relacionarmos mal com as pessoas, nós podemos derrubar, quebrar. Mas aqui a orientação bíblica é para que nós levantemos as pessoas, para que nós façamos as pessoas caminhar de cabeça erguida. E é isso que nós temos aqui, né, nas informações desse relacionamento entre os líderes ali, relacionamento de cumplicidade, de amor, de fortalecimento, de revigoramento, de fortalecimento. E aí o versículo, para terminar a carta aqui, o versículo 18, que é a saudação de Paulo, que ele tinha pedido talvez para alguém escrever essa carta aqui, e esse talvez pode ter sido Lucas, ou algum desses companheiros aqui, mas a saudação, ele estando algemado, ele quis fazer de próprio punho, ele diz: da saudação de próprio punho, eu, Paulo, né, lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. Ele faz então essa última expressão aqui do seu próprio punho, escreve então esta carta. E o Senhor Deus então é aquele que abençoa, que alcança as vidas através dos nossos relacionamentos. Que Deus possa usar a sua vida, a minha vida, a nossa vida, a vida desta igreja, a Igreja Presbiteriana de Bugaçu, para abençoar vidas. E para que, abençoando vidas, nós possamos ter um relacionamento de fato voltado para a salvação das pessoas, e aí nos leva a pensar no relacionamento com o mundo, né, com os ímpios, para anunciar o Evangelho
para eles também, com toda sabedoria, e o Evangelho é Cristo. Cristo Jesus veio e morreu por nós, pelos nossos pecados, para a nossa salvação, para nos libertar de nós mesmos, do nosso pecado, da nossa natureza pecaminosa e nos conduzir a Deus. Esse é o Evangelho que nós pregamos, que nós devemos pregar, amando as pessoas, não se esquecendo do relacionamento com Deus, na oração perseverante, na oração com gratidão, na oração vigiando também, sempre atentos diante do Senhor. Que assim Deus nos abençoe, nos enche da sua graça, da sua paz. Santo Deus, nós oramos nessa hora, agradecendo ao Senhor, ó Deus, e clamando mais uma vez a tua bênção sobre cada um dos que vão nos acompanhar aqui, que seja o Senhor mesmo, visitando cada casa, cada família, cada lar, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Deus abençoe, fiquem todos com Deus.